Estamos de volta com a nossa reciclagem ministerial. Calma, hoje não é online. Eu quero lembrar você da importância, você que é ovelha interativa, de você semear nesse ministério. Não deixe de semear nesse ministério. E você vai se tornar um evangelista, um missionário da graça de Deus, como muitos que temos aí, que se envolvem com os desafios de missões do ministério. E muitos líderes também, que nós temos aí, se eu for citar agora, todos, também vou acabar falhando, não vou citar, mas muitos líderes que eu sei que estão ligados conosco agora nesse momento, e com certeza são fidelíssimos. Então faça isso, se você ainda não entendeu, ainda não semeava no nosso ministério, seja um missionário, seja um evangelista, seja um mantenedor desta obra. Se ainda tem alguém aí conosco assistindo que ainda não entendeu bem esse compromisso, não interrompa jamais. Deixar de mandar seus dízimos e ofertas para a sede é cortar o cordão umbilical. Sabe, não pode. O grande exemplo de nosso pai na fé, Abraão, quando se encontrou com o Melquisedeque, que prefigurava, o próprio Deus, ali ele de tudo deu o dízimo. Então esta conexão de dízimo sempre na história bíblica, com todos os heróis da fé, ela sempre foi a forma de conexão financeira espiritual. Foi a forma do povo de Deus espiritualizar a sua vida financeira, o seu trabalho, e assim experimentar a prosperidade que só Deus tem e que só os filhos de Deus, aqueles que são fiéis financeiramente, têm. Por isso foi tão importante que naquele momento, você vê aquele momento do silêncio de Deus, e Deus então chega ali em Malaquias e dá o grande aviso, diz, olha, mas mesmo nesse contexto de miséria, de se vocês se envolverem financeiramente, se vocês se tornarem mantenedores da minha casa, traduzindo, trazei os dízimos à casa do tesouro. Então, eu vos abrirei as janelas dos céus. Deus te permitiu ser provado naquele momento, e vou derramar bênçãos sem medida, vou repreender o gafanhoto devorador, porque era o que estava acontecendo. Hoje nós vivemos num mundo que jaz no maligno, que a nossa existência neste mundo, isso nunca muda, e nós temos esse diferencial da bênção de Deus. De que forma? As janelas dos céus, quero dizer, vocês não estão mais fechadas, elas estão abertas. Jesus disse, sabe, na cruz do Calvário, tetelestai, está consumado, o preço foi pago, não tem mais aquela separação que havia, mas a bênção de Deus continua dependendo de uma ação nossa. A bênção da prosperidade vai sempre estar ligada a esta lei, a lei que o próprio Deus anunciou lá através de Noé, do dilúvio, disse, não deixará de haver sementeira e ceifa. Então essa questão da vida financeira tem que semear. Atenção, alguns líderes, às vezes eu fico observando, não entenderam bem essa questão. Poderiam estar com o seu ministério aí, sabe, com muito mais conquistas, maiores conquistas, e andam em círculos. Tem gente que, inclusive, está até hoje numa garagem da sua casa, para você ter uma ideia. Não compreendeu essa questão da prosperidade. Aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Diz que o Senhor dá semente ao que semeia pão para alimento, ele também multiplica os frutos da justiça. Aumenta a sementeira e multiplica os frutos da justiça. O versículo 11, ele diz, para que tudo isso, ele diz, enriquecendo-vos em tudo, ou seja, tornando-vos prósperos. Ele diz, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Então essa frase, rico em tudo para toda generosidade, eu defino como pessoas prósperas. Somente o próspero se sente rico em tudo e se sente capaz e desejoso, até com um orgulho santo, se puder dizer assim, de ser generoso. Então isso é prosperidade, se traduz como prosperidade. E ele diz que isso tudo serve para quê? Ele diz para que sejam tributadas graças a Deus. Então, façam esse exercício. Se vocês ainda estavam distantes, se alguém está aí conosco na reciclagem ministerial, ainda não era um semeador, faça isso. Semeie, vai valer a pena. Semeie no Ministério Cristo Vive, semeie na vida do apóstolo Miguel Ângelo, que é o anjo de Deus enviado para esse apostolado. Se não fosse o apóstolo Miguel Ângelo, nós nem nos conheceríamos. Não é verdade? Uma igreja local Cristo Vive nunca existiria. Então, a vida do apóstolo Miguel Ângelo é esta vida que Deus honrou para esta grande obra.
Nós precisamos continuar honrando esse ministério para que haja mantimento, para que haja manutenção dos desafios da sede. Veja só, agora estamos aí para comprar um canal de televisão, que sempre foi o grande sonho do nosso amado apóstolo, e você pode alcançar vários canais, as TVs abertas, vários canais de filmes, sem precisar pagar mais nem um tostão por isso. E você ainda vai ter acesso ao canal Cristo Vive. Então, olha que bênção. Participe desse desafio. Mande aí uma semente, uma oferta especial. Diga, olha, eu quis me envolver com a compra desse canal de TV. E mande o seu comprovante para mim, né, o meu e-mail, bispo.daniel@igrejacristovivre.com.br, ou então você pode mandar também para o meu WhatsApp, DDD 21 969 149443. Faça uma semeadura especial para você também ser honrado de maneira especial, com certeza. Quer ter a bênção de Deus sobre a sua vida financeira e se sentir essa pessoa com o sentimento de Deus, não com esse sentimento que o mundo tem de mesquinharia, de avareza, de uma busca desenfreada pelo dinheiro, mas uma segurança em Deus da prosperidade. Envolva-se. Sabe? Seja um dizimista, seja um semeador fiel. Principalmente vocês, líderes locais, não negligenciem com isso. Não, olha, eu conheço, vamos trocar isso, eu conheço muitos líderes, que graças a Deus estão muito bem, muitos, mas eu conheço alguns que estão mal, me diria a minha mãe, estão mal das pernas, e poderiam estar bem. O que falta é ligar-se, não cortar, né, esse cordão umbilical da vida financeira com os desafios da sede, tá bom? Dado esse recado, fique com o nosso vídeo de hoje. Abraço carinhoso em nome do apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, nossos bispos primários. Graça e paz. A carne e o diabo é o subtema do capítulo 2 do livro, que trata com muita profundidade, e nós vamos bater aqui forte hoje a letra B da nossa apostila. Velho homem, velho homem. Fiquem atentos, fiquem ligados. Certamente Deus falará profundamente ao nosso coração. Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus. A minha gratidão, primeiramente a Ti, Senhor, depois a vida do nosso amado apóstolo Miguel Ângelo e sua família, e depois, Senhor, a cada um que me recebe nesta terça-feira como profeta sobre as suas vidas, Pai. E agora, Senhor, continua nos honrando. Eu sei que já falaste tão forte aos nossos corações, em tantos momentos do culto, mas agora especificamente com relação a este subtema, na ministração, Deus, fala poderosamente aos nossos corações. Manifesta, Paizinho. Glorifica o Teu nome. Assim, Deus, eu oro com fé, com gratidão, certo de que vamos ouvir a Tua voz. Sou que sou pela Tua graça, a minha suficiência vem de Ti, Jesus. Amém e amém. Romanos capítulo 7, versículo 21, está aqui na página 26, diz assim, Paulo: então, ao querer fazer o bem, olha só, hein? Veja só, é Paulo que está falando isso, é o apóstolo que foi ao terceiro céu, gente, teve frente a frente com o Cristo ressuscitado e glorificado, ouviu da boca do próprio justo a revelação da graça de Deus que explica a Bíblia Sagrada, porque o Evangelho da Graça é a ciência que explica a Bíblia. Este homem, de todos os apóstolos, foi o mais privilegiado, apesar dos outros terem vivido com Cristo nos dias de sua carne, mas esse teve um contato pessoal com o Cristo ressuscitado e glorificado em espírito, que somente a graça de Deus proporciona. Mas ele mesmo, aqui em Romanos 7, 21, ele disse, então, quando a gente vai crescendo na graça, quanto mais você vai crescendo, mais rapidamente você vai tendo insights de Deus. Não é que você não vai pisar na lista,
Mas chega aquele momento que Deus diz assim, não faças tal. E aí você desperta. Isso é conhecimento. Aí você desperta. Então Paulo está dizendo, ao querer fazer o bem, encontro a lei do mal que reside em mim. Que lei do mal é essa? É a lei do pecado que está entrelaçada com a carne. Com a nossa condição carnal, com a nossa condição humana, com aquilo que dá os impulsos. Eu digo sempre, os impulsos são da carne, os insights são de Deus. Então, às vezes, acontecem situações que você vê e Deus fala, daqui para frente não, e você tem que entender. Por mais que você ache um absurdo, mas se Deus tocar no teu coração, irmão, não passe daquela linha, porque daquela linha para lá, você não resistiu até onde tinha que resistir, e você passou da linha, e quando passa da linha, algum dano acontece. Por isso você vê tanto crente aí, tem gente que podia até estar com a gente aqui hoje, ou estar pela internet, sei lá, cultuando de verdade a Deus, e está de repente choramingando, reclamando de Deus, culpando Deus, o homem quando peca, culpa a Deus. Se você for logo lá no Gênesis, logo você vai, procura lá, começa a ler, aproveita, depois que lê as 14 epístolas, tá bem? Daí você pode ler Gênesis, para não te confundir. Mas você vai ver que quando, na hora do pecado, na hora que Deus chegou ali para fazer aquele inquéritozinho lá com Adão e Eva, sabe o que Adão falou? Foi a mulher que me deste. A mulher que me deste que me fez pecar, olha só. Então, gente, isso é o homem culpando Deus. A gente tem mania de culpar Deus. Não culpe Deus, mas nunca é tarde para você acertar o passo, para você começar a entender que as coisas erradas, aqueles desejos enganosos, todos nós temos, irmãos, todos nós, está na carne, e é isso que Paulo está dizendo. Ele disse, mas eu encontro essa lei aí, ó. E agora? Coloca o 22 aí, filhinho. Não está na apostila, você pode colocar remissão. Pode fazer uma remissão, lê o 22, ele diz assim, ó, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então agora, segura essa informação, daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse 22, tá bom? Vamos agora a Efésios 4, 22. Efésios 4, 22, já na página 27. Antes do apóstolo usar esse versículo aqui na página 27, Efésios 4, 22, ele diz assim, ó, lá no início da página, ele diz assim, se tu não identificares estas coisas, as coisas que Paulo diz no Romanos 7, 21, que ele diz, ó, querer fazer o bem, não é verdade? Então, se tu não identificares, irmãos, estas coisas, e não as rechaçares, serás uma pessoa derrotada. Eu já vou te dar uma dica, tudo que te afasta da comunhão com Deus, acendeu a luz vermelha. Se te afastar da comunhão com Deus, acendeu a luz vermelha. Você tem que ser rígido, você tem que ser rígida, você tem que ser radical, doa quem doer, custe a quem custar. Ele diz, serás uma pessoa derrotada. Você vai ver crente por aí, crente que é crente, mas poxa, a vida não vai ajustar, não vai entrar numa estabilidade espiritual, gente. Estabilidade espiritual não é dizer que a pessoa não vai ter situações contrárias, não vai ter problemas, entenda. O próprio Freud, que foi o homem, o pai da psicanálise, ele disse, ele que tentou explicar tudo para todo mundo, curar as pessoas de depressão, ele disse, não há maior dor que a dor do existir. Ele próprio, ele que rejeitava Deus, nem acreditava em Deus, dizia que era ateu, porque tinha um problema com o pai, tinha maltratos do próprio pai, e aí a negação, porque Deus Pai, ele negava a Deus por causa disso. Ele disse, não há maior dor que a dor do existir. Isso ele acertou. Na carne.
Quem não entende isso que a gente está explicando aqui, vai viver só de dor em dor e vai viver dentro das aflições. Porque estar vivo é vencer aflições. Estar vivo é viver aflições. Por isso que o apóstolo fecha com esse versículo de Efésios 4, 22. Ele diz, o povo de Deus vive querendo aperfeiçoar a sua carne, ainda aqui antes. E eu digo assim, quem tenta espiritualizar a carne, acaba carnalizando o espírito. Quem tenta espiritualizar a carne, acaba carnalizando o espírito. Isso sou eu que digo, você não vai achar no livro não, tá, Alcides? Mas pode anotar aí que é uma boa filigrana. Quem tenta espiritualizar a carne, acaba carnalizando o espírito. Porque vai recorrer à carne, vai achar que com a carne, isso aí, quando eu falo em carne, eu falo na lei, falo nas aparências. As pessoas aí que, sabe, vivem numa aparência, vive pintando um quadro, ainda mais com redes sociais. E nas redes sociais, sabe, e na verdade você vai olhar e a pessoa não tem esse retrato da vida espiritual, que é uma vida de passar pelas aflições. Mas quem não consegue passar pelas aflições, diz assim, quanto ao trato passado, agora vamos ler o Efésios 22, 4, 22, ele diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. As mulheres vão rir à toa agora, vão falar assim, para nós não tem problema, isso é só para homem. Não falou velha mulher? Gente, desculpe, que bobeira. Que bobeira, por causa disso, estão chamando até a Bíblia de machista. Desculpe, gente. Vou chamar de ignorância não, isso é burrice mesmo. É burrice mesmo, porque ignorante é aquele que não ignora. Gente, às vezes, no nosso ministério, falando às vezes coisas que é burrice, porque a gente fala que o tempo todo ensina, o tempo todo a graça. Então, a Bíblia, ela tem uma linguagem humana para explicar coisas espirituais. Então, Bíblia, se você não estiver no Espírito, vai viver uma contradição. Aí você vai até tirar texto do contexto. Bíblia sem contextualização só vai gerar confusão. Bíblia sem contextualização gera confusão. Sabe? Bíblia tem que ter contextualização para gerar revelação. Então, homem aí é no sentido genérico, gente. Essa palavra dos originais é o Filho de Deus, é aquele que tem a oportunidade, sabe, tem a palavra para praticar e não entende que tem que despojar do velho homem. Vocês viram eu comentando sobre a minha experiência, por exemplo, com a minha sogrinha? Antes de crescer espiritualmente, na graça, um trato, um comportamento. Depois fui crescendo e mudei completamente o meu comportamento. Apesar de, às vezes, a pessoa nem merecer tanto. Se você for olhar na cara e dizer, não vai merecer tanto. Mas como assim? Como assim se a Bíblia manda amar a todos? É diferente de honrar. Se eu começasse agora a dizer, mas fazia isso, fazia aquilo que nunca fez, aí é diferente. Vocês estão entendendo uma coisa? Amar é não odiar. Amar é não querer o mal do outro. Amar é fazer o bem do outro, mesmo quando o outro nunca fez um bem para você. E pronto. Mas o velho homem? Meu irmão, o velho homem, meu irmão, pisa no meu calo para tu ver. Se eu não rodo a baiana, rapaz, não pode, 63, fazer assim. Calma, você está muito emocionado, bicho. A Denise já fez calma. Vai ver se eu não rodo a baiana. É que pode, né? Servindo a brigada paraquedista, não consegue dar um giro. É que esse sapato está agarrando aqui, gente. Quem mandou, né? Fazer 63 anos. Mas eu vou para a academia ainda hoje, tá, gente? Vou arrumar um tempinho. Até, eu falo na academia, a gente até melhora a postura. É interessante, a gente entra na academia. Lá em Capanema inauguraram uma academia, então era 3 dias grátis. O que o bispo fez? O Garda também gosta, o Ian. Você precisa ver o filho do bispo, o Garda está desse tamanho, né? Ianzão.
Conheci desse tamaninho. Então está sempre com a gente pela internet, essa família do meu coração lá de Capanema. Vamos na academia, vamos. Aí fomos todo mundo para a academia. Aí gravamos um vídeo, saindo da academia. Mas ele mais uns 11, eram uns 5. A gente assim, ó, saindo da academia, assim, todo mundo assim, com o braço assim, né? Fizemos um vídeo brincando, mas falei na academia, já melhora a postura. Mas o velho homem, sabe, o Filho de Deus, para ficar melhor para as mulheres não fugirem dessa responsabilidade, né, Carlinha? Tem que fazer o trabalho de casa, sabe por quê? Porque o velho homem, meu Deus, diz que ele se corrompe. Segundo, sabe o quê? As concupiscências do engano. Quer dizer que o engano tem concupiscências. Essa palavra concupiscências, ela é alguma coisa que se desmembra como um encanto. Tem um encanto, tem uma atração, alguma coisa sorrateira, alguma coisa que ilude, é ilusória. Às vezes você fala assim, deixa. Deixa. Isso aí dá para deixar. Empurra ali. Vai empurrando para debaixo do tapete. Vai. Faz isso para tu ver. O dia que tu levanta o tapete, meu irmão, tem que jogar fora, ele apodrece. Quem gosta de limpeza e tal, né, Beth? Beth sabe disso, né? Beth sabe disso, que ela gosta muito dessa parte, já trabalhou muito nessa área, sabe muito bem disso. Quem fica empurrando sujeira para debaixo do tapete, além do ácaro, de todas as malhas que vai fazer, quando levantar, diz, ai, que coisa horrível quando lembro dessas coisas. Até barata vai ter embaixo do tapete. Pôr para debaixo do tapete. E apodrece. Aquele material do tapete apodrece com a sujeira. Tem muito crente aí que está meio podre, vou te falar. É zumbi espiritual. Zumbi espiritual. Porque está nessa do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Quer dizer para você, meu amado, tem três coisas. A salvação, ato unilateral de Deus, desde antes da fundação do mundo, Efésios 2:8 a 10. Para graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, preparado de antemão, para que andássemos nela. Nem vou ler devagar, ele não vai colocar lá, você que anote se quiser. E bispo está bravo hoje, Efésios 2:8 a 10. Só explica a salvação, Efésios 2:8 a 10. O ato unilateral de Deus. Agora, três coisas. Faz assim comigo, ó, 3 coisas, para você nunca mais esquecer. Ó. Isso aqui é didático. Você bota no dedinho aqui, ó. Olha lá, enquanto todo mundo não botar o dedinho, eu não vou. Estou aqui como professor para vocês, ó. Ô, Heraldo, cutuca o Jorge aí, ó. Cutuca o Jorge aí, que ele foi. Eu sei que você trabalha de noite, Jorge, mas, ó, por isso que eu estou te ajudando. 3 coisas, levanta a mão assim, ó. 3 coisas. Tem gente que fala assim, eu não vou nesse culto de terça-feira não, que o bispo grava o nome de todo mundo, ele já entrega logo. Tem 2 aqui que eu não gravei ainda, mas se vir 3 vezes seguidas, eu me comprometo em gravar. Que é a irmã que está atrás da Jandira. Como é teu nome? É Carmen, né? Maria do Carmo. Tem que vir 3 vezes seguida. Ela vem muito, mas não vem 3 vezes seguida. Tem que vir 3 vezes seguida para eu gravar. E a irmã que está de camisa do Chail? Hein? Shirley. A Shirley está morando aqui perto agora, já estou sabendo que vai vir 3 vezes. Gente, me ajuda aí, anota o nome, quando eu olhar assim, vocês já me falam, tá bom? Shirley e Maria do Carmo. O que eu estava falando mesmo, hein? Quando eu vou investir no convite, eu esqueço de tudo, quase que eu vou para a carne, sabe, irmão? Eu estou tão feliz hoje, tem tanta gente aqui, irmãos, vocês me surpreenderam. Dê uma aplaudação pela sua vida. Fico até emocionado, quando tem mais de 15 pessoas assim, eu fico mais emocionado, porque eu olhei assim e falei, gente, feriadão, nem está chovendo, será que alguém vai, né? Nem quase que funcionário vai ter, só tivemos os irmãos, ainda bem, amém, glórias a Deus, né? Que estão aqui, mais 2, um para abrir o portão, outro para ligar o ar, tomara que ele não esteja com muita pressa, só desliga o ar meio-dia, né?
E eu falei, meu Deus, quem mais vai? Minha esposa não vai poder, amanheceu gripada, e agora? Eu falei, bom, botei meu violão no carro, está lá no carro. Sinceramente, graças a Deus que Deus não precisou, né, Joás? Falei, Joás sem carro, porque o Joás está com o carro na oficina. Falei, Joás sem carro. Falei, Jesus, vai que fura o pneu do carro do Wendel, que igual semana passada. Vai que a neném do Wesley peça para passear, porque é feriadão, sabe como é que é, família. Eu fiquei nessa minha carne, confesso, como Paulo disse, quando o trato passado, meu Deus, veio tanta dúvida que eu... Tem hora que a minha esposa falou uma coisa comigo, que eu falei assim, amor, quase que nem eu vou hoje. Serinho, eu estou aqui, irmãos. Eu estou aqui para dizer que tem velho homem. Tem. Ai daquele que pensar que não tem. Esse é que é o problema, Denise. Esse é que é obrigado por tua colocação. Esse é que é o problema. Esse é o grande problema de pessoas, às vezes, que estão aqui no nosso meio. Eles acham que o velho homem não existe, mas ele vai sempre existir. Enquanto não se materializar, a gente terminou com isso no culto passado. Enquanto não finalizar 1 Coríntios, do 15, não vai lá não, Jorge, 15 do 50 em diante, que o arrebatamento, aí todos transformados seremos, a gente vai ter que entender isso. Então você vê como é que foi, hein? Minha esposa fez um comentário comigo de alguma coisa, alguma situação, não me lembro exatamente o que é, então estou dizendo, eu estou sobre o altar para vocês, como exemplo, para dizer que eu também, se deixasse, nem eu estaria aqui, irmãos. Aí eu comecei a pensar, porque eu falei, puxa, o que eu acabei de falar, né? Falei assim, meio que brincando, né? Falei assim, poxa, se bobear, nem eu vou. Aí me lembrei o que foi, uma irmã nossa, amada, telefonou para perguntar, porque ontem alguém se confundiu, porque o nosso amado Bispo André comentou que não teria funcionário hoje aqui, porque era feriado, não teria funcionário, apesar dele ter anunciado o culto. Então você vê, gerou uma confusão, e eu falei assim, meu Deus, daqui a pouco nem eu vou. Uma confusão dessa, né, que gera às vezes na cabeça das pessoas. Então foi essa minha brincadeira, mas uma brincadeira na carne. It's impossible, diria o americano. It's impossible. Não com esse sotaque mineiro, eu sei. Calma, não ri de mim não. É o Duolingo que é culpado, que ele me dá certo em tudo. Mas o homem passado? Mas o espiritual não deixa pela concupiscência do engano não, irmão. 3 coisas. Me lembra que eu quero falar das 3 coisas, hein? 3 coisas. São pessoais, personalíssimas, entre você e Deus. Entre você e Deus. Volta lá no texto de Romanos 7, 21, para a gente fazer aquela remissão. Romanos, do capítulo 6 ao capítulo 8, eu repito sempre, e talvez tenha gente aqui comigo que nunca fez isso, mas seria bom se você fizesse. Talvez você pela internet já reclame, pode ser que tenha alguém pela internet, tem uns críticos, que às vezes se eu for ouvir, meu Deus, eu não vou parar, largo o ministério amanhã mesmo. Tem uns críticos que dizem, o bispo Daniel fala muito as mesmas coisas. Paulo na sua epístola disse, não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos diga as mesmas coisas. Onde está escrito, bispo? Não vou dizer onde está escrito, não li esse versículo hoje, também não sou obrigado, mas se você digitar o que eu falei aqui, é Bíblia Revista Atualizada João Ferreira de Almeida, você vai encontrar. Paulo disse assim, numa das suas epístolas, para casa, se você quiser saber onde está, depois pesquisa, ele disse assim, não me desgosta, Bíblia Revista Atualizada João Ferreira de Almeida, não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu vos diga as mesmas coisas. Então vou dizer de novo, se ninguém nunca fez isso, faça. Leia Romanos do capítulo 6 ao capítulo 8, porque isso é personalíssimo, está nas 3 coisas que eu vou dizer para você, e eu não posso ler por você, mas eu já li várias vezes. Você vê essa segurança, é que o que eu falo para você é coisa que eu já fiz. Então leia do capítulo 6 ao capítulo 8, você vai ver Paulo dando uma aula sobre tudo isso aí, que aqui ele faz como se fosse um funil que ele coloca muito forte a experiência dele. E aí ele diz, Maria do Carmo,
O querer fazer o bem contra a lei de que o mal reside em mim. O Daniel da carne poderia mesmo ter se rebelado ali naquele momento, ou com outras situações muito mais graves que já aconteceram no passado. Não vou nem contar aqui que você vai ficar com raiva de algumas pessoas se eu disser, ainda mais se eu disser nome. Que o da carne, lá no iniciozinho, quando eu estava bravo, o Joãozinho, ainda bem que o João me suportou, viu o meu chamado e a Marli. Muitas vezes viam como eu ficava aqui irado, querendo, às vezes, partir para a briga em algumas situações que me faziam, às vezes, para fazer eu desistir desse culto. Eu não desisto de nada que Deus me dá. Quem me colocou aqui foi o apóstolo Miguel Ângelo, por direção de Deus. Só ele pode me tirar por direção de Deus, irmãos. Nada, nem ninguém vai me tirar. Então, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, bom, vai que, né, aconteça isso. Coloquei o violão, está lá no carro. Eu ia pegar o violão, tocar em voz alta, cantar com vocês e celebrar o culto ao Senhor. Está entendendo? Mas isso é o homem. Vai versículo 22, Joás. Versículo 22. Porque no tocante ao homem interior. Então, o homem interior tem prazer. Diga prazer. Na lei de Deus. O homem interior é aquele que vai nos fazer seguir o Salmo 1. Pode colocar o Salmo 1, outra remissão. Os filhos de Deus. Quando eu vou dizer certas coisas aqui, irmãos, fico até com um pouquinho de falta de ar, sabia? Porque é uma pressão muito grande. É uma coisa muito espiritual, que até na carne muitas pessoas não estão nem preparadas para ouvir isso. Tem um grande influencer aí, talvez um dos maiores, que nunca me descobriram, mas se for plano de Deus, ainda vão descobrir. Né? Muitos cristãos precisavam ouvir certas coisas que não ouvem. Tem um influencer muito, muito famoso que diz uma frase assim, ó. Tem até líderes locais que seguem esse homem, deveriam seguir o diretor de missões, mas não seguem. Não acessam uma sexta-feira. Hoje eu estou contundente, né? Amém. Me perdoem na minha... Não é na carne, é no espírito. Se você estiver no espírito, você vai reagir positivamente. E esse influencer disse assim, ó... Pra você ter uma ideia, para você ter com esse influencer, para você ter uma imersão com ele, que dura 3 dias... Você paga hoje cerca de 20 mil reais. Tem líder Cristo Vive que já fez isso, para vocês terem uma ideia. Foi uma derrota. Mas, esse influencer diz assim, a vida é uma aventura que a gente entra vivo e sai morto. Ele diz isso. E se diz cristão, mas não entendeu nada da Bíblia. Até porque fala uns palavrões, cristão não fica falando palavra de baixo calão. A vida, para os bem-aventurados, e por que é bem-aventurado? Porque entende o que eu vou dizer agora. A vida é uma aventura que o bem-aventurado, o cristão, ele entra vivo e sai vivo. Ele entra vivo e sai vivo. Os outros... Porque 2/3 são salvos. Você não vê a maioria fazendo o homem interior prevalecer. Você vê a maioria dando murro em ponta de facas, procurando chifre em cabeça de cavalo, jogando a toalha, virando balde, enfiando o pé na jaca, coisa que minha mãe falava. Vocês que têm mais de 50 conhecem. O Joás e a Daiane vão ter que fazer um curso com a gente, a Bia também. Né? Então, irmãos... Tem muita gente aí, Glória Brown, minha pastora amada, que vai viver aqui nesse mundo no meio das crises. Não vai passar pelas tribulações, porque não vai ter o bom ânimo. Que Jesus falou, não vou ler esse versículo, só explicando, se você quiser já faz uma remissão aí. Jesus falou isso em João 16:33. Não precisa colocar lá, deixa o Salmo 1. João 16:33, ele disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, bom ânimo. Bom ânimo. O que é o bom ânimo? Ânimo para o bem. Ânimo para fazer as coisas que agradam a Deus.
ânimo para... Não é bom ânimo de estar animadinho, não. Animadinho eu poderia estar lá do Leme ao Pontal, nesse solzinho. Oh, meu Deus, eu amo. Comprava uma bicicleta em 10 vezes, sem juros, me endividava mais ainda no cartão de crédito, se fosse o caso. Hoje em dia, graças a Deus, já estou curado disso. Comprava um bagageiro, colocava atrás do carro e ia tirar uma onda, ia ficar cantando igual Lulu Santos, como uma onda no mar, né? Melô do surfista. Claro, a carne adora isso, é velho homem. E aí, tem muito crente fazendo isso. Tem crente até que mora aqui do lado da igreja, às vezes eu saio, passo, vejo ali na feira, escolhe ir para a feira. Tem vizinhos meus que moram lá no Valqueire, quinta-feira tem feira no Valqueire, para quem ir na feira hoje, eu encontro, às vezes eu passo por ali, que a gente passa aqui numa rua da feira, que fica aqui perto, eu vejo gente do Valqueire, gente, deixa para quinta-feira, faz igual o Bispo Daniel. Eu também gosto de fazer feira, pego o meu carrinho, vou lá, uma delícia, mas terça-feira não dá, terça-feira tem culto. Gente, tem gente que marca as coisas terça-feira, claro, às vezes é lógico, um médico que só daqui a 6 meses, ainda mais todo mundo aqui que anda frequentando muito médico, gente, sei, depois que passa dos 50 a gente frequenta mais também, o da Bispo Daniel também vai, né? Às vezes não dá, mas se der, irmãos, se der para remarcar, desculpe, eu pergunto, vem cá, tem outro dia? Tem semana que vem? Dentro do mês? Eu vou morrer? Se eu vou morrer, o velho homem fala, se eu não for, eu vou morrer, dá para aguentar mais um mês? Dá, pode deixar para o mês que vem, então eu deixo para o mês que vem. Vai marcar no dia de culto? Desculpe. Eu esqueci que era culto, já está mal. Esqueci que dia de terça-feira tem culto. Está mal. Não esquece não, irmão. Esquece não, esqueci das coisas de Deus. Por isso que tem 2/3 que deviam estar sendo bem-aventurados e não entendem essas coisas. O salmista disse assim, bem-aventurado, vou ler Bíblia, revista atualizada, João Ferreira de Almeida, explicada na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual, para você não pensar que ele está falando só para o homem de novo. Nós mulheres vamos deitar e rolar, né? Bem-aventurado os nascidos de Deus. Bem-aventurado o povo que agora pode viver a graça de Deus. Bem-aventurado o povo que agora pode reinar em vida. Bem-aventurados os que compõem os 2/3 de salvos. Calma, ainda não afirmei isso. Bíblia, revista atualizada, João Ferreira de Almeida, comentada na Escola de Capacitação. Bem-aventurado os predestinados, desde que não andem no conselho dos ímpios, não se detenham no caminho dos pecadores, e não se assentem na roda dos escarnecedores. Aí ele diz que quando as pessoas, quando os salvos, os 2/3, tomam essa atitude de obedecer a Deus, ele diz no versículo 2, antes, o seu prazer, o que Paulo disse? Paulo disse que tem uma lei, que está na carne, que é do velho homem, que só a graça de Deus entende isso, e tem outra lei, que está no homem interior, que é o predestinado, que é o chamado, que é o eleito, que ouve a voz de Deus e pratica. Ouve e pratica. Ouve, mas também pratica. Acho que me enganaram. Paguei R$90 nessa pulseirinha aqui, que na internet custa 28, mas eu falei assim, 90 deve ser a melhor. Já acabou de abrir, quase jogou meu celular, meu telefone no chão agora. É telefone, é celular, tudo, que parece um celular, isso aqui funciona tudo. Minha filha, beijo que me deu no meu aniversário. Mas a pulseira não estava legal. Ontem eu fui comprar uma pulseira e ela, pai, na internet é 28. Eu falei, não, mas essa aqui deve ser muito boa. Me enganaram. Não é tão boa. Fazer o quê? Eu estava com tanta vontade de trocar a pulseira. Troquei, agora já foi. Mas o seu prazer está na lei do Senhor. O homem interior, só os 2/3 tem essa condição de homem interior e velho homem. Mas muitos dos 2/3 não vão experienciar isso. Todos poderão,
ser bem-aventurados nesta terra. Bem-aventurado do grego é makarioi. Makarioi. É alguém que é extremamente feliz ao ponto de sentir tristeza, sentir alegria. Sente alegria, sente tristeza, mas jamais fica infeliz. Alegria e tristeza são sentimentos naturais de um ser humano. Freud disse, não há maior dor que a dor do existir. Jesus disse, no mundo passais por aflições. Mas depressão é tristeza crônica, é infelicidade. Isso leva à morte. Às vezes a pessoa nem chega a morrer, mas vive morto, não é verdade? Vive como um morto, vegetativo. Desculpa, pessoas depressivas são terríveis. Quem quer uma pessoa depressiva por perto? Ninguém quer. É triste. É triste. Muito triste conviver com pessoas depressivas. Então, e isso que é triste de dizer agora para vocês, irmão. Desculpe, às vezes a pessoa fica pesada a conversa, mas está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Às vezes, gente, os manicômios, os presídios, Ana Gonçalves, que foi psicóloga e trabalhou muito tempo com presidiários, inclusive, né? Psicanalista, nunca vai deixar de ser, se formou nessa área, mas cuidou dessa área. Dentro dos presídios, dentro dos manicômios e dos manicômios judiciários, são os lugares onde nós encontramos mais pessoas com o nome de Manuel, Emanuel, Sadraque, Abdinego, Beltesazar, né? Zaqueu, Daniel, Elias, Eliseu, os nomes mais poderosos da Bíblia. Tá bem, só homem? Não, Maria, Madalena, Ruth, Esther, tá cheio. Pessoas com berço evangélico, pessoas que fazem parte dos 2/3. Não entenderam isso aí, ó. Triste realidade. Mas quando entende, irmão, quando entende, vamos falar de coisa boa? Quando entende, eu tenho 3 minutos para encerrar. Não esqueci do número 3 não, tá? Quando entende, ele diz, olha, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro d'águas, cuja corrente é plantada junto à corrente d'água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Vejam bem, irmão, não é água parada não, tá? Água parada apodrece. Tem gente que está, às vezes, achando que está, porque eu estou usando a Bíblia, a Bíblia, muitos usam, poucos vivem. Quando você ouve a Bíblia, Deus está tocando no teu coração. Mas só quando você pratica a Bíblia é que você toca no coração de Deus, e aí as coisas acontecem. Tá? Toda vez que a Bíblia fala ouvir, essa palavra do hebraico não existe. No hebraico, toda vez que você vê na Bíblia ouvir, dá ouvidos, ouviu, escuta, lá em Apocalipse, as 7 igrejas, João diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa palavra, ela é praticar a Bíblia, é dar ouvidos, é praticar aquilo que você está ouvindo, é escutar e colocar em prática. É o ouvir da Bíblia Sagrada. Diz que tudo que fizer, olha só, tudo será bem sucedido. Bem sucedido. E o ímpio? O ímpio é como a palha que o vento dispersa. Do 4 em diante, não vou nem ler, que não interessa para a gente. Aí o Filho de Deus, volta no primeiro, versículo 1, Joás, para a gente encerrar, que falta aí, vou explicar os 3 e a gente vai encerrar. Sei que vocês estão curiosos com os 3 tempos, eu também ficaria, muito bom, tomara que você grave. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, diga 1. Não se detém no caminho dos pecadores, 2. Não se assenta na roda dos escarnecedores, 3. Viu o número 3 aí? 3 pontos que você tem então que ficar alerta. Você é filho de Deus,
E agora eu vou te falar para a gente fechar os 3 pontos. 3 momentos em que só a gente pode decidir. Ana Maria, só a gente pode decidir. 3 momentos, só a gente. Às vezes a gente gostaria de decidir pelo outro. Ah, como eu gostaria às vezes de, sabe, se eu pudesse carregar no colo, se eu pudesse às vezes, pessoas que eu amo tanto, se eu pudesse, eu faria pelo outro, mas eu não posso. Eu não posso. O segundo ponto, eu não vou pular para ele não, eu vou explicar o primeiro. O primeiro é nascer. 3 momentos que é somente você e Deus. Então eu vou falar o primeiro e o terceiro. 2 momentos que não adianta. Tem gente que, isso na carne, tá? Porque o crente não morre e nem nasce. Nós estamos de eternidade a eternidade. Mas na carne, você nasce e morre sozinho. Não adianta. O homem mais rico, um dos mais ricos, né? O que criou a Apple, não é isso? A Apple, acho que foi, não me lembro agora direito. Sei que Steve Jobs, não é ele? Eu vi uma vez um filme, que tristeza. Ele dizendo, olha, eu tenho dinheiro hoje para pagar motorista, para pagar isso, mas eu não posso pagar alguém para morrer no meu lugar. Eu daria toda a minha fortuna para pagar alguém para morrer no meu lugar. Então não adianta. Nasce um ato seu com Deus. É um acordo. Você vê a briga que é, né? Aquela aulinha que a gente tem logo no início, né, da escola, aquela corridinha e tal, espermatozoide e tal, óvulo, aquela coisa, fecundação, depois um só vai lá, não é verdade? Às vezes, lógico, tem gêmeos, trigêmeos, aquela coisa, mas para nascer foi uma briga. Uma briga. É unilateral. E olha, às vezes uma pessoa tem muito dinheiro e diz, está toda segura de que o filho vai nascer bem, vai nascer normal, e está na melhor maternidade, não é verdade? Os melhores médicos, e a criança nasce morta. Ou morre no útero. Porque Deus é quem decide isso. É Deus com a pessoa, é Deus com a criação ali, com a formação, é Deus, não é nem a mãe quer tanto filho, e nasce morto, gente. Triste isso. Mas existe muito isso. E outras? Outras estão lá em Angola. Olha, se você olhar em algumas cidades, algumas áreas, dá pena a distribuição de renda, aquela loucura que é lá. Eu preciso de 5 minutos, gente, me dá 5 aí. Hoje a gente tem tempo, é feriadão. Você vê crianças que nascem, que é só pele e osso, subnutridas, mas nasce. Outros nascem em ancéfalos, né, que fala? Acéfalos, sim, mas nasce. E outros, desculpe dizer, eu sei que é triste, quando o médico vai tirar, perfeitinho, tem até cabelinho, tem tudo, mas está morto. Pode nem dizer que nasceu morto, porque se está morto não nasceu, é nascituro, enquanto não nasceu é nascituro. Agora é aula de direito, não vou entrar aqui que é muito complexo. Mas tem expectativa de direito, né, doutora? Expectativa de direito, mas vou te falar, é unilateral, é uma relação tua com Deus para nascer. Para morrer, a mesma coisa. É Deus quem decide. Às vezes a pessoa diz, não, eu vou pular aqui dessa ponte. Muita gente pulou da ponte de Rio-Niterói. Você deve ter visto que muitos lá pularam e ficaram nadando a noite toda, acabaram, porque sempre a maioria se arrepende, e não morreram. Tentaram o suicídio daquele vão central, é altíssimo, uma queda dali, você chega na água como se fosse batendo numa pedra, a água vira meio que um concreto. Mas na hora ali, Deus pega e não deixa, porque não é hora. Deus colocou você hoje para você saber que se você tentar suicídio, você não vai morrer, hein? Porque Deus não quer que você morra, você é filho dele, Deus quer que você desperte para o novo homem. Você está entendendo? E agora, quando você desperta o novo homem, é o terceiro passo, que é o do meio. É o mais importante. Porque nascer e morrer, Deus é quem vai decidir mesmo. É com você, é Deus com você. São 3 momentos, Deus com você, personalíssimos. Mas o interessante, que esse segundo do meio, é Deus com você também, mas ele requer uma reação tua.
que não é livre-arbítrio. Essa palavra não existe, é a palavra mais mentirosa. Ainda bem que o Ianzinho Garda falou, poxa, meu filho pensa igualzinho a você, bispo, interessante. Não existe. Fazer o bem é obrigatório para quem quer andar no novo homem, para quem quer andar com essas recomendações, experimentar e viver as benesses da graça de Deus. Se não fizer, não é livre-arbítrio, é desobediência, é pecado, é sair da rota espiritual. E esta decisão, Beth, às vezes tem pessoas que a gente ama tanto, se a gente pudesse, a gente carregava no colo, né? Vamos lá, não meu Deus, não faça isso, tirava do perigo toda hora, não é verdade? Mas não dá. Do perigo de cair na esparrela do inimigo, não dá, por mais que você queira. Não dá. Você só pode amar, interceder e ensinar. E esperar que a pessoa tome essa decisão de obedecer. Não entre no sacrifício. Não desobedeça. Siga a rota espiritual. Então, 3 coisas. Primeiro diga, nascer. Ter vida espiritual com Deus. E morrer. É um ato pessoal, ninguém pode fazer por você. Entenderam bem? Aí você vive o novo homem. Ai, bispo, mas isso é impossível, isso é difícil. Para os espirituais é plenamente possível. E nós vamos ver isso na letra C da apostila. Na letra C, na terça-feira que vem nós vamos ver isso, nos transportou para o reino. Aí é qualidade de vida espiritual. Por hoje, muito alimento sólido. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Vamos crescer. Assim seja. Assim disse o Espírito da Graça. Bíblia Sagrada, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Teremos a nossa Bispa Primaz hoje, fazendo a tradução simultânea da mensagem para Libras. Parabéns, em nome de Jesus. Estamos todos, Bíblia aberta. Primeira carta de Paulo a Timóteo, 1º capítulo, versículo 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Tu és a luz. Tu és a luz, Pai. Onde esta luz está? Onde esta luz está, não há trevas. Não há escuridão. Diz que a palavra, quando é semeada, vai fazendo com que de dia após dia se torne tão clara, toda a evidência de Deus se torna um dia iluminado. Eu sei, Deus, que há muitas pessoas aqui em busca de uma resposta às suas necessidades, em busca de uma razão de existência,
em busca de uma voz que diga: este é o caminho. E aqui estou, Pai, para ser esse instrumento poderoso de Deus, para que através do estudo da palavra nós possamos ver um dia claro, nós possamos ver a luz para cada necessidade, para cada oportunidade. Usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, e dá vida, Senhor, àqueles que te buscam, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga: amém, amém e amém. Muito obrigado, meu profeta dos teclados. Meus amados irmãos, família bendita do Senhor, selo do meu apostolado, cartas escritas por Deus, aqueles que um dia beberam um gole da água da vida e que agora do seu interior fluem rios de água viva. Meus filhinhos em Cristo Jesus. Desde o início do meu ministério, e já se passaram 45 anos e meio, eu sempre preguei, sempre, sobre Jesus como o único Deus absoluto, o único Deus glorioso, o único Deus majestoso, o único que é Kyrios, Senhor, o Salvador e o Redentor. Então, quando você tem este conhecimento e esta certeza desta soberania de Deus, você sabe, isto é um alimento sólido. Você tem solidez teológica, mas acima de tudo, a sua vida está estabelecida sobre uma rocha indestrutível. Vamos entender o senso da glória divina. Tem que invadir a nossa alma como um sentimento muito poderoso. Entender quão grande e excelente é o Senhor, o Deus que nos transformou, o Deus que nos regenerou, nos salvou, o Deus que é glorioso, supremo, a supremacia de Deus. Isso tem que estar patente em nossos corações. Eu sempre me recordo, e já usei esta expressão alguns dias atrás, que o reformista Martinho Lutero, quando escreveu a um pensador chamado Erasmo, ele disse: Erasmo, as suas ideias sobre Deus são demasiadamente humanas, desonrosas, degradantes. Os conceitos sobre o governo de Deus e o reino do Todo-Poderoso para você, Erasmo, são muito fracos. O que Lutero estava dizendo ao seu companheiro pensador Erasmo? Que a tendência da teologia, já desde a Reforma, deificava, ou seja, tornava Deus a criatura em vez de glorificar o Criador. Hoje em dia é isto que acontece. E eu vou lhe dizer que isto nem se pode chamar de teologia. Se o homem rouba a glória de Deus e transfere a glória para o ser humano, isso não é teologia. É como Paulo disse a Romanos: eles têm zelo por Deus, mas não têm
entendimento. Nós não podemos ter uma ideia humana de Deus, porque aí nós limitamos totalmente a Deus. Então, para a maioria das pessoas, olha o que eu lhe vou dizer que é importante. Para a maioria do povo chamado cristão, o Deus das Escrituras é completamente desconhecido. Completamente. O salmista, no Salmo 50, 21, ele disse assim: tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era igual, que eu era teu igual, mas eu te arguirei